Boa tarde, igreja. Boa tarde. Tudo bem? Ótimo. Vou passar esse tempo com vocês. E, a gente vai continuar com a nossa série Mais Fé na Sua Presença. E como estamos falando na quarta noite, acho que, cada um de nós, cada um tem passado por esses momentos, ou pelas dificuldades, tentações, circunstâncias, as coisas da vida, ou nosso próprio coração, você passa por esse momento, ou passa por essa fase, quando você percebe que a fé, a sua fé, não está muito grande. E é verdade, a nossa fé passa mesmo por altos e baixos, não? Tempos quando a fé está forte, se sente forte, firme, outros tempos que não. Mas não é só a gente, às vezes a gente está bem, mas você percebe que seu irmão está passando por tempos difíceis e seu irmão, sua irmã precisa de uma força, uma fé mais forte. Às vezes, ou quando a gente está passando por esses tempos, ou quando a gente percebe que o irmão está passando por esses momentos, a gente quer saber: o que eu faço? Como que eu posso fortalecer minha fé? Como que eu posso sair desse buraco de fé e força onde eu me encontro? Como é que eu posso animar e ajudar o meu irmão que está, eu percebo que está passando por momentos muito difíceis e precisa de mais força? O que eu posso fazer? Por isso, essa série, Mais Fé na Sua Presença. E estamos falando de 7 chaves. Cada chave que abre uma porta para poder entrar e ver a nossa fé sendo fortalecida, aumentada. E aí, a semana passada, ou na quarta, a gente falou da primeira chave, certo? E essa chave foi o quê? Chave número 1. Lembrar. Quando eu estou passando por esses momentos difíceis, onde eu vejo minha fé fraca, debilitada, o que eu posso fazer? Qual é um passo, algo que eu posso fazer para começar a ver, sentir minha fé sendo fortalecida? E aí falamos na quarta sobre chave número 1, que é lembrar. De eu me lembrar de alguma vitória, algum feito poderoso de Deus na minha vida. Não tem que ser a minha vida, pode ser na vida de uma pessoa que eu conheço, um irmão, uma irmã. Eu vi Deus trabalhando na vida disso. Era uma coisa, tenho dúvida, foi Deus que fez, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me ajudou a superar, Deus que me deu a vitória. E cada um de nós, não importa se você tem 10 anos na fé, 10 meses na fé, 10 semanas, 10 dias na fé, cada um pensando, cada um tem visto Deus
trabalhar ou na sua vida ou na vida de outra pessoa. E é esse exercício, essa chave de aprender os momentos duros e difíceis a lembrar das vitórias, dos feitos, dos milagres que Deus tem feito na minha vida. E aí a gente falou, a gente deu uma tarefa, certo? Quem já começou a fazer a tarefa? Aí tá bom. Então, um pouquinho de prazo, mas olha, vamos lá, tá bom? E qual foi a tarefa? A tarefa pessoal foi para fazer o quê? As 5 pedrinhas, não cada um pensar e achar suas 5 pedras lisas. Pedra, um feito de Deus, um milagre, uma vitória que Deus tem me dado. E com essas pedras, eu vou usar essas pedras, essas recordações, para agora matar aquele gigante que está na minha frente hoje. Esse gigante que agora eu não tenho fé para conquistá-lo, mas me lembrando das coisas que Deus tem feito, isso vai me dar a fé e a força para enfrentar aquele desafio, aquele gigante que hoje em dia me intimida, o que está tirando de mim a minha fé. Irmãos, esses exercícios são tão importantes. Por favor, eu quero fazer esse apelo, por favor. Põe na prática, faça a tarefa. Alguém aqui faz ginástica ou vai na academia? Tem alguém aqui que faz isso? Levanta a mão. Ok. Imagina, você vai na academia do Sargento Eduardo. E você ensina Aikido, alguma coisa assim, não? Como que é? Aikido. Uma coisa assim. Aikido. Mas você lá, aí você fala, ô Eduardo, por favor, aumenta a minha força. O que você espera do professor? Você espera que ele vai começar a fazer as flexões e aí sair correndo, e você vê o Eduardo fazendo todos os exercícios, você espera isso, você está buscando aumentar a sua força, certo? Mas é o Eduardo que vai fazer todo o exercício, certo? Não, Eduardo vai falar, tá, você quer ter mais força? Quero. Vem cá, meu filho. Aí ele vai te matar. Ele vai mandar você correr, fazer exercício. Ele vai pegar você e ele vai fazer todo tipo de coisa. Não é verdade? E você vai sofrer, vai ser difícil, vai para casa, dor nas costas, tudo isso aí, mas não é verdade? Depois de uma semana, aí 2, 3, 4, 5, aí você vai ver. Muque aqui tá. Não é verdade? Porque você está fazendo os exercícios que o professor está mandando. Hoje eu sou o professor. Sou eu, professor João. Olha, eu sou o professor e eu estou falando, você quer mais fé? Queremos? Então vamos fazer os exercícios, tá bom? Agora estamos prontos para chave número 2. Chave número 2. Cavar mais profundo. Cavar mais profundo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia fala o seguinte:
Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a quê? A palavra de Cristo. Você quer mais fé? Você vai precisar mais de quê? Você quer mais fé? Você vai precisar mais de quê? A palavra de Cristo. A palavra de Deus. Meus irmãos, normalmente quando eu, a Silvia, estamos aconselhando pessoas, ou tentando ajudar, fortalecer algum irmão, se não é a primeira pergunta que eu faço, é com certeza entre as primeiras 3. Eu pergunto para o irmão: meu irmão, como estão seus tempos na Bíblia? Olha, quase sem exceção, a resposta é igual. Ah, João, sabe, ultimamente, e aí vem, e as razões, sabe, as explicações, às vezes são tudo isso, quer dizer, vem um monte de explicação, por que não, isso e tal, mas, para falar a verdade, a resposta é quase sempre igual. Eu não estou sendo constante na palavra de Deus. E se eu pergunto um pouco mais, se eu vou cavando um pouco mais para saber realmente quanto que a pessoa está comendo, se alimentando da palavra de Deus, aí eu fico sabendo, aí eu pego os detalhes. Sabe, João, olha, tenho pouco tempo, às vezes o que eu faço, saindo no trabalho, para o trabalho, eu abro a Bíblia, eu procuro um versículo, alguma coisa, ou eu escuto rádio no carro, ou eu pego meus, como se chama, o fone, ou eu escuto alguma coisa, como se chama isso? Um podcast, não sei como fala essas coisas, sabe, eu escuto alguma coisa no... eu escuto alguma coisa, mas a verdade é o que você acaba observando, vendo, é que a pessoa, por um motivo ou outro, ou por um motivo ou muitos motivos, a pessoa parou de ser intensa e intencional com a Bíblia. Parou de cavar, parou de se alimentar. Eu sei, irmãos, eu falei na quarta, essas coisas, as chaves são básicas. São básicas, mas essas chaves são essenciais. A Bíblia fala que a fé vem mediante a palavra de Deus. Algo milagroso, há uma transferência que acontece entre a Bíblia, quando eu me mergulho nesse livro. Há uma transferência, essa é a palavra que vem, é espiritual, fé, junto com essa palavra de Cristo, fé vem daqui para cá, é o que acontece. E quando eu não entro para cavar, para conhecer, para estudar, para meditar, para mastigar, quando eu não faço isso, a primeira coisa na minha pessoa que começa a sofrer e enfraquecer é a minha fé. Porque fé vem daqui. É como falar, de onde vem proteína? Proteína vem do feijão, proteína vem do franguinho, da carne. Então, quando eu paro de comer, de onde vem a proteína? Do ar? Não.
eu preciso me alimentar com a coisa que me traz proteína. Dá para entender? Mas a Bíblia fala que fé vem da palavra. Eu preciso de fé. De onde vem fé? Da palavra. Então eu preciso me alimentar com a palavra de Deus. E olha, eu começo a cavar, sabe? Estudar mais, ler, concentrar, dedicar mais tempo, sabe? Apartar, separar um tempinho para realmente me concentrar e pensar. Aí vão passando alguns dias, eu sendo constante com isso, vão passando alguns dias e olha só, parece que eu estou com mais fé. Eu sinto que eu estou com mais fé, me sinto mais forte espiritualmente. Como que pode? Oh, meu irmão, você começou a se alimentar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus transmite fé, e por isso você está com mais fé. A segunda chave, mais fé. Quando a gente, esse foi 2 anos atrás, alguns de vocês lembram, a gente passou pelo Rio 2 anos atrás, aí acho que foi daqui que fomos para São Paulo, aí veio um irmão, numa reunião que tivemos lá na igreja, e ele veio, ele falou: João, eu não sei se você se lembra de mim. E como muito, eu lembrei, sabe, da cara, do rosto, mas eu não consegui lembrar do nome. Ele falou: eu sou fulano de tal, e eu estou aqui, eu quero te agradecer. Ok, por quê? Porque anos atrás, quando você estava passando por São Paulo, uma coisa assim, eu vim falar com você. Eu estava fraco na fé. Eu tinha decidido que eu ia abandonar a fé. Você passou um tempo comigo e você fez um apelo. Você me pediu para ler o Evangelho de Lucas. Você falou para ler o Evangelho de Lucas. João, eu quero que você saiba que eu li o Evangelho de Lucas, como você tinha me pedido. Hoje, como você vê, eu sou cristão, me casei anos atrás com uma discípula, eu tenho uma filha, a gente lidera um bate-papo, e aí ele foi falando todas as vitórias que Deus tem dado para ele, mas a coisa mais importante que ele queria, sabe, fixar na minha pessoa é que uma vez a gente conversou, eu pedi para ele só ler a Bíblia, fulano, antes de tomar qualquer decisão, antes de ir embora, antes de sair, leia o Evangelho de Lucas. E João, eu segui o seu conselho, eu só li a Bíblia, e a Bíblia transformou meu coração, minha maneira de pensar, e hoje em dia, olha tudo que eu tenho. Amém. Em Cristo. É isso que a Bíblia faz. Alguns de vocês, alguns velhões lembram, talvez, a gente fez isso em São Paulo. Eu não lembro a gente fazendo isso aqui, mas a gente formou um grupo, e chamamos o grupo, demos o nome Os Vencedores. Alguns de vocês lembram os Vencedores. Olha, eu estou falando a verdade. Cada vez que a gente vai para São Paulo, alguém desse grupo, porque era um grupo grande, alguém vem para falar ou com Silvia ou comigo, para, de novo, agradecer pelo tempo que ele ou ela teve com os vencedores. Que eram os vencedores? Os vencedores foi assim: a gente assumiu um grupo, uma região em São Paulo,
que tinha como 1.000 membros nessa região. E, para falar a verdade, tinha muita gente, sabe, fraca espiritualmente. Aliás, essa região estava perdendo, como 50 pessoas estavam saindo daquela região, 50 pessoas por mês estavam saindo da igreja, sabe, voltando para o mundo, saindo da igreja. Silvia e eu não sabíamos o que a gente vai fazer. A gente nunca viu nada assim. Aí a gente formou, com a ajuda de outros, a gente formou os vencedores. E aí a gente foi falando com todos os irmãos, especialmente os irmãos que a gente sentia mais fraca, que estavam lutando um pouco, sabe, que precisava de uma ajuda para fazer parte dos vencedores. O grupo ficou grande. A gente se reunia com o grupo, essas pessoas, todo sábado, por um determinado tempo, eu nem lembro. Mas a gente tinha 3 requisitos, só 3 requisitos para fazer parte desse grupo. Um era estar com as reuniões desse grupo, porque aí a gente ia estudar a Bíblia e animá-los e tudo isso. Mas número 2 era para passar tempo com uma pessoa de confiança, com quem essas pessoas podiam abrir, confessar pecado, sei lá isso. E número 3, leia a Bíblia todos os dias. Só isso. Leia a Bíblia todos os dias. Irmãos, tem gente, aí eu estou falando de 20 e poucos anos, gente e são pessoas sempre diferentes. João, eu sou vencedor. Eu vencedora. Sabe, as pessoas que passaram por isso, mas eu falo isso porque só para falar que passar tempo na Bíblia é capaz de transformar sua vida literalmente de um dia para o outro, de uma semana para outra semana, só por tomar essa decisão, só por aplicar, utilizar essa chave de cavar mais profundo na palavra de Deus. Silvia vai falar. Ajuda de meus cadernos e minha Bíblia. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês sobre isso é simples. Eu nunca quero esquecer Satanás. Eu quero sempre ter em mente quem é o meu inimigo. E Efésios 6:10... vocês conhecem muito bem, que fala, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa luta. E é tão fácil esquecer que nós estamos numa luta espiritual contra esse grande inimigo. Se a gente não se dispersasse tanto, com tantas coisas das nossas vidas, nós estaríamos cavando na palavra. Eu digo isso porque eu fico muito distraída. Às vezes não estou ajudando outras pessoas a serem salvas. Quando a gente está ajudando pessoas a serem salvas, estudando a Bíblia com os nossos amigos, nós lembramos o nosso inimigo. E a gente está ali firme, não é?
Ou quando as coisas vão bem, as pessoas ao seu redor estão bem, não estão lutando, está tudo bem na vida, a gente esquece que nós estamos numa luta. Mas quando tem alguém que você ama que está lutando, você está lutando por a vida de uma pessoa que você ama tanto, você não tem outra solução que não cavar para a sua própria fé e para você poder ajudar essa pessoa. E vocês viram nas minhas pedrinhas, né, que eu falei, 2002, 2004, 2018, né? E eu estou nesse momento agora. Minha filha está lutando muito e eu não tenho outra opção de buscar minha fé em Deus, de cavar. E quem vai me dar essa fé é Deus. E olha, por isso eu digo, na verdade, a gente não precisa esperar alguém que a gente ama estar sofrendo para a gente ficar cavando, porque nós estamos sempre na luta. Nós sempre estamos na batalha pela nossa própria fé. Porque Satanás está aí, pronto para te mandar uma flecha no seu coração. E eu trouxe todos os meus cadernos porque eu gostaria que vocês vissem que eu estou desesperada. Desesperada, talvez não é a palavra. Eu estou com muita intensidade buscando e cavando. E é assim que a gente deveria fazer sempre. Mas cavar significa meditar, riscar, anotar, desenhar se você precisa, cantar a Deus, memorizar escrituras, mas deixar a palavra de Deus muito viva e meditar forte na palavra de Deus. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse meu caderninho de oração. E eu sempre agarro meu caderninho de oração com as escrituras que dizem: os olhos de um homem estão sempre diante, os caminhos de um homem estão sempre diante dos olhos do Senhor. E ele vê os seus caminhos. Salmo diz também: confia no seu nome, no nome de Deus. Ele não esquece daqueles que o buscam. E ele diz: eu não esqueci de você. Eu tenho você inscrita nas palmas das minhas mãos. E eu oro isso, eu leio essas escrituras porque eu estou pensando na minha filha. E essas são as coisas que me dão fé, que me ajudam a ter paz no coração, de que Deus a ama muito mais que eu. Ele está cuidando dela. Ele tem o nome dela nas palmas da sua mão. Se eu não estivesse cavando, sublinhando, pintando as escrituras, eu estaria desesperada. Essa agora é a palavra certa. Mas eu tenho a palavra de Deus e eu posso depender dela. Amém. Amém. E eu peço que vocês se unam na minha oração pela minha família. Olha aqui comigo em 1 de Pedro, capítulo 1. Olha o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Fala em versículo 23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Meu irmão, é isso que eu quero. Eu preciso ser regenerado. Não uma vez na minha conversão, eu preciso ser regenerado cada dia. Caramba, como Silvia leu, estamos numa batalha, estamos enfrentando inimigos. A vida é difícil às vezes, imprevisível às vezes. Eu preciso ser regenerado. Eu preciso de algo vivo dentro de mim, que está aí, como a Bíblia fala em Hebreus 4:12, quando fala sobre a Bíblia e fala como ela é como uma espada de 2 gumes, e viva e eficaz. Ela funciona, ela trabalha, ela dá vida. É isso que eu preciso, é isso que minha fé precisa. Eu preciso de uma fé regenerada. Como? A palavra
de Deus. E, irmãos, eu estou falando, olha, quando eu falo de cavar, eu escolhi essa palavra cavar, porque eu quero, em um sentido, com amor, desafiar cada um de vocês, de não ser uma pessoa superficial na palavra de Deus. Eu leio um pouco, eu belisco um pouco a palavra, mas não, de comer, de conhecer, Aí eu estava falando com os líderes de bate-papo outro dia, não sei, medo talvez, uma palavra forte, receio, não sei a palavra, mas algo que eu sinto às vezes quando eu penso sobre as nossas igrejas. Não estou falando da igreja do Rio, eu estou falando das nossas igrejas, que quando eu me batizei, muitos de vocês, eu acho, os mais velhos, vocês sabem quanto martelamos essa importância de conhecer a palavra, e a gente conhecia, a gente estudava, às vezes a gente tinha classes, aulas antes do culto, às vezes depois do culto, classes para conhecer a palavra, as aulas de como se chama, entre semana, meio da semana, a gente tinha os bate-papos, a gente se juntava, às vezes sábados a gente juntava para estudar coisas e tudo isso. Eu fui criado assim na fé. Quando eu me batizei, era assim, era a aula, como já, escola dominical, pode ser, cedinho, aí o culto de manhã, aí a gente voltava às 6 horas da tarde para mais tempo todo domingo. Aí era quarta-feira, mais tempo na palavra, sexta-feira devocional, mais tempo na palavra, todos os sábados eu lembro fazendo os cursos de grego, sabe, básico, eu fazia cursos de Atos, de Romanos e tudo isso nos sábados com a turma. Caramba, depois de um ano na fé, você já, às vezes 6 meses, um ano, você se sentia, uau, eu conheço esse livro, eu sei manusear essa espada aqui, eu posso entrar numa guerra com essa palavra e me defender ou atacar, atingir a outra pessoa com a palavra de Deus. Mas o que eu estou vendo, irmãos, e mais irmãos na fé ficam tão fracos na Bíblia, não conhecem. Eu escuto às vezes irmãos que têm 2, 3, 4 anos na fé e ainda não têm lido a Bíblia na sua tudo inteira. Eu ainda não li o Velho Testamento, falta livros. Meu Deus, essa é a palavra de Deus, é o maior tesouro que a gente tem, é a coisa mais preciosa que a gente tem, a palavra de Deus. Temos que ser mais assim sérios com isso, atacar esse livro. Desculpa se eu estou ficando meio fanático demais, mas meus irmãos, eu não vejo nada mais importante. Eu estou aqui apelando como um pastor, como um irmão mais velho na fé. Vai cavando. É hora de conhecer a palavra, memorizar, decorar as promessas, saber quando alguém fala alguma coisa e você escuta algo no rádio. Tem irmãos sendo desviados da fé porque escutam alguma coisa no rádio por pastor fulano de sei lá quem, e tudo bem, ele fala algumas coisas boas, mas ele também fala coisas, mas o irmão não sabe, porque ele não conhece a Bíblia. Irmãos, devemos estar assim, se escuta uma besteira no rádio, você já sabe, isso foi besteira. Não tem nada que ver. A Bíblia não fala isso não, porque você sabe. Mas tem irmãos sendo enganados e levados por coisas, fracos na fé, porque não conhecem, não são fortes, estáveis, assim, firmes, como pilares na fé, porque não conhecem a Bíblia. Cavar. Irmãos, é com amor. É amor. 1 de Coríntios 14. E aí vamos terminar essa chave
e dar um tempinho aí para Joãozinho tomar uma água. 1 Coríntios 14, 23. Eu não vou entrar em todo o contexto aqui, vocês podem ver, mas fala assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas... não é isso não. Onde eu estou aqui? Desculpa, é 29, isso aí. Perdão. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Eu vou dar uma dica. Essa é uma maneira, é só uma dica. Uma maneira para se aprofundar mais na palavra é aprender a julgar ou receber uma mensagem cuidadosamente. Agora que eu estou soltando, sabe, todas as minhas atitudes aqui, é outra coisa que eu estou vendo. Em tempos passados, na minha opinião, falando na nossa igreja, houve uma certa reverência pela palavra e as pessoas que traziam a palavra para nós. Alguns traziam a palavra com bastante capacidade e eloquência e sabe, aquele dom, aquele talento de transmitir. Outros não tanto, mas era a palavra, não era o mensageiro, era a mensagem que era importante. E a gente apreciava isso. E a gente tomava isso e aprendia até das aulas talvez mais simples, mais básicas, mas não importa, porque eu chegava já preparado espiritualmente. Deus, mostre-me algo, eu sei que o Senhor tem mensagens, tem coisas para mim hoje. E ainda com a mensagem mais básica, Deus me proporcionava algo para a minha alma. Hoje em dia eu estou vendo uma coisa que me faz ficar muito triste. A plateia chega como aquele crítico. Sabe, aquele crítico que fica lá, os caras que escrevem sobre tal teatro, tal filme. Esse filme dos Vingadores do Futuro é horrível. Eles vão, e aí eles estão buscando como chama, os likes aí, sabe? O pessoal, gostou, não gostou, E às vezes você quase sente a mesma coisa. Pregador, coitado, o cara que vem transmitir alguma mensagem, está olhando e já tem os críticos profissionais aí olhando. Ninguém está anotando, ninguém está com a Bíblia aberta. Cara, está já julgando, mas da maneira errada. Aí voltam para casa falando com a mulher. Foi fraco essa pregação. Eu concordo, foi mais ou meninho, né? O que a gente precisa é para... E você volta para casa vazio. Deus preparou um prato para você, mas você voltou para casa sem comer nada. Um irmão, uma vez, um homem mais velho, mais maduro na fé, uma vez eu não sei se ele detectou arrogância em mim, eu não sei, mas ele me falou o seguinte, ele me falou, olha João, não importa quem está ensinando, pregando, não importa, se você vai com o coração certo, Deus sempre vai ter ele usava uma pepita de ouro para você encontrar. Uma pepita de ouro. Eu nunca esqueci isso.
Hoje, irmãos, eu tenho 41 anos. 41 anos na fé. Hoje mesmo. Eu não estou falando para me elogiar, para nada. Eu quero que vocês saibam quão sério eu estou sobre esse assunto. Não importa quem, pode ser o estagiário mais novo na fé que está aí, preparou uma aula. Eu estou aí com meu caderno, com meu lápis, com minha Bíblia aberta, tomando anotações, com a mesma atitude. Claro, como o líder e alguém que está treinando essa pessoa, claro, também eu estou anotando coisas para ajudar ele, melhorar seu ensino, mas também, até hoje, eu estou procurando aquela pepita de ouro que Deus tem para mim. Irmãos, você quer crescer na sua fé? Quer ver sua fé se aumentando? Mude sua atitude. Vem ouvir a palavra, não para criticar, não para, sabe? Vem já preparado espiritualmente. Deus, eu estou hoje para estar com a sua família. Prepare, por favor, Deus, o seu mensageiro. Mas mais importante, prepare a mim, meu coração, meus ouvidos, para receber aquele alimento que o Senhor preparou para mim. É impressionante. Quantas vezes pessoas vêm e falam: João, você estava pensando em mim quando você preparou essa aula? Meu irmão, me desculpa, nem sabia da sua existência. Não estava pensando, não. Mas sabe o que aconteceu? Essa pessoa veio para ouvir a palavra de Deus, querendo receber uma mensagem. E Deus, e a Bíblia, que é viva e eficaz, Deus serviu um prato especial para aquele irmão. Deus é capaz de fazer isso com 100, 200, 500, 1000, não importa o número de ouvintes. Um mensageiro, uma palavra, uma multidão. Deus é capaz de aumentar a fé de cada um com aquela pepita que Ele preparou para você. Qual é a segunda chave? Cavar. Então, essa é a sua tarefa. Vamos lá, meu irmão. Eu vou mudar essa tarefa. Esse vai ser uma tarefa especial para vocês. Vocês vão buscar 5 versículos na Bíblia. 5 versículos, e vocês vão anotar 5 versículos que falam do poder ou da ajuda que a Bíblia dá, a palavra de Deus dá para aquele que se alimenta com ela. Me entende? Por exemplo, Hebreus 4, versículo 12, fala da palavra de Deus, não? Que ela é espada, 2 gumes, ela faz tudo que ela faz, viva e eficaz. Esse pode ser um desses versículos. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham fé na Bíblia. Amém. Que vocês saibam, uau, a Bíblia faz isso, e faz isso, e isso, faz tudo isso. Que bom, então eu vou passar mais tempo na Bíblia, porque eu sei que a Bíblia vai fazer todas essas coisas para mim. Essa é tarefa para você em particular. Número 2, para fazer em grupo. Eu dei uma dica, não? Em como se aprofundar mais na palavra. Eu falei sobre como deve chegar para ouvir a mensagem. No seu grupo, eu quero que vocês passam um para o outro dicas em como coisas que você tem aprendido, que tem ajudado você para cavar
mais profundo na palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho um sistema de cores que eu uso na minha Bíblia. Cores, e cada cor significa uma categoria que eu ponho várias escrituras. E eu tenho o Novo Testamento está cheio de cores na minha Bíblia. É uma maneira que eu usei uma vez para me aprofundar, para melhorar meu conhecimento da palavra de Deus. Isso seria algo que eu compartilharia com meu grupo. Mas cada um de vocês tem coisas que vocês têm aprendido, que têm ajudado você a conhecer mais a palavra de Deus. Então, no seu tempo com a sua família, ou igreja em casa, ou bate-papo, ou não sei o que, vocês vão passar um tempo compartilhando dicas para ajudar um ao outro a cavar mais profundo na palavra, tá bom? Agora sim.